paz do Senhor Jesus para os vossos irmãos, seguidores aí das redes sociais. Aqui quem vos fala é o presbítero Deusdete Gomes de Souza, pregador da palavra do eterno Deus, né, meus irmãos? Estamos aqui com esse canal abençoado, levando uma palavra de rema em vossos corações, né? Uma oração, né? Uma oração que liberta, que transforma, que cura, que purifica, né, meus irmãos? Estamos aqui com esse canal abençoado, né? Se inscreve no meu canal, deixa seu like, né? Compartilhe aí os links, né, meus irmãos, do nosso canal. Presbítero Deusdete Gomes de Souza, né? Temos ali na rede vizinha também. Glória a Deus, é o mesmo nome, Presbítero Deusdete Gomes de Souza, né, meus irmãos? Me segue e me fortalece, né, para nós crescer aqui levando uma palavra do rema, uma palavra do eterno Deus, uma palavra de libertação, de transformação, de cura para a vossa alma. Quero deixar aqui uma palavra em vossos corações, né, para a glória do eterno Deus. Se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 14, verso 22, o tema dessa mensagem: Jesus anda por cima do mar, né? Glória a Deus, louvado e agradecido é o nome do eterno Deus. Vamos estar aqui lendo, glória a Deus, explanando essa palavra. Depois vamos estar aqui orando, né, meus irmãos, a favor da sua vida. Prepare aí seu copo com água, a foto daquela pessoa que você quer apresentar nessa oratória, né? Eu creio que o Senhor vai visitar esse copo com água, sua enfermidade, seja obra de macumba, de feitiçaria. Deus vai quebrar, em nome de Jesus, toda obra, né, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que Jesus manifestou para desfazer toda obra das trevas, né? Toda obra do adversário, para a glória do eterno Deus. Eu creio no poder da palavra. Vamos estar aqui lendo esta mensagem. Em seguida, vamos estar aqui explanando esta palavra e vamos estar orando a favor da sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler somente, glória a Deus, 4 versículos, do 22 até o 27, onde a poderosa palavra do Senhor diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedindo a multidão, subiu ao monte para orar. Parte já chegando, já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem bom ânimo, bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluia, louvado e engrandecido. A palavra do eterno Deus diz aqui, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, que ali o Senhor Jesus tinha dado a ordenança para os seus discípulos, né? Para ali, glória a Deus, atravessar para o outro lado, né, da margem. Sabe o que eu chamo a atenção, meus irmãos? Que quando Jesus mandou o seu discípulo atravessar a margem do outro lado, Jesus subiu para o monte para orar, para buscar a presença de Deus, para buscar o revestimento, porque Jesus enfrentou muita batalha espiritual, meus irmãos, nessa terra. Ele orava para muitos enfermos, muitas pessoas perturbadas, aleluia. Ali ele deveria estar subindo aos montes, buscando a face do Pai, buscando um revestimento, aleluia. Ali não foi diferente. Ele falou para os seus discípulos atravessar, aleluia, para outra banda. E ali, 4ª vigília da noite, né? E o vento já estava ali açoitando aquele barco, e os seus discípulos estavam ali com medo, né? Com medo de se afogar, com medo de morrer no meio daquela tempestade, né, meus irmãos? Muitas das vezes é assim, meus irmãos, que acontece. Muitas das vezes nós enfrentamos tribulação, nós enfrentamos tempestade, aleluia. Muitas das vezes achamos que nós não vamos conseguir vencer a tempestade, a luta, a peleja, aleluia. Mas quem deu a ordenança para aqueles discípulos atravessar para outra margem foi o Senhor. E o Senhor passou a noite ali orando, buscando a presença de Deus, buscando um revestimento, aleluia, para enfrentar as tempestades, as lutas, as pelejas, aleluia. E quando ali os seus discípulos atravessaram para outra margem, aleluia, de repente, meus irmãos, surge de um nada uma tempestade, aleluia. O barco estava ali açoitado pelo vento,
vento, pelo mar, porque o vento era contrário. Quantas das vezes, meus irmãos, o vento contrário bate na sua vida, um vento contrário vem em direção ao seu ministério, à sua família, e muitas das vezes você acha que não vai suportar, não vai aguentar este vento, mas quem ordenou para você entrar no barco foi Jesus de Nazaré. Jesus estava mostrando para os seus discípulos ali, aleluia, como nós devemos buscar a presença de Deus, como nós devemos buscar, aleluia, a graça de Deus sobre os montes, o monte de oração, buscar nas madrugadas, meus irmãos, porque do nada, muitas das vezes surge uma tempestade, surge um levante, surge uma perseguição, aleluia, por isso que nós temos que subir para o monte, para orar, para nós vencer a obra das trevas, porque no mundo espiritual, meus irmãos, aleluia, do nada o adversário ele levanta, do nada levanta uma luta, uma peleja, aleluia, um deserto para você atravessar, aleluia, mas quando você está na direção do Espírito Santo, quando você está, aleluia, direcionado o barco pelo seu Jesus, entrega o remo do seu barco para o seu Jesus, entrega a direção da sua casa para o seu Jesus, porque muitas das vezes, meus irmãos, nós não conseguimos vencer a tempestade, a luta, a peleja, quantas pelejas, meus irmãos, quantos ventos contrários, sabe o que eu chamo a atenção? Que ali o vento estava soprando ao contrário, e a quarta vigília da noite, Jesus ali, aleluia, já estava em espírito de oração, Jesus ele já estava revestido de poder, de autoridade, aleluia, sabe o que eu chamo a atenção? Que ali o Senhor Jesus vem à direção, aleluia, do barco de Pedro, João, Tiago, aleluia, o barco ali estava a quase naufragar, o barco ali estava, o vento estava furioso, aleluia, no meio daquela tempestade, meus irmãos, a quarta vigília da madrugada, aleluia, como o vento estava forte ali, a tempestade açoitando aquele barco de um lado para o outro, e ali os barqueiros, eles sabiam nadar, eles conheciam o mar, aleluia, mas ali, meus irmãos, o medo bateu, porque o medo bateu ali dentro daquele barco, porque ali havia muito, aleluia, muitos tubarão, ali havia muito perigo, meus irmãos, porque o mar era furioso, ele estava ali distante da terra, Jesus mandou atravessar para outra banda, e ali a tempestade do nada, o vento ao contrário, aleluia, Jesus estava ensinando para os seus discípulos o dever de orar, o dever de buscar a presença do Senhor Jesus, o poder, aleluia, do jejum para quebrar essas tempestades que muitas das vezes levantam contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra das vezes, meus irmãos, obra de macumba, de feitiçaria, aleluia, pessoas mal intencionadas levantam a obra de macumba, de feitiçaria contra a tua vida, querendo te matar, querendo matar sua família, aleluia, o dever nosso é subir para o monte, orar, buscar a presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ensinou os seus discípulos o dever de subir para o monte, o dever de descer na oração, na intercessão, aleluia, sabe o que eu chamo a atenção, meus irmãos, que quando ali o vento estava açoitando aquele barco, Jesus, na quarta vigília da madrugada, Jesus vem caminhando sobre ali o mar, aleluia, os seus discípulos observando, aleluia, Pedro gritou, aleluia, é um fantasma, mas Jesus falou, não temas, sou eu, aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do eterno Deus, meus irmãos, sabe o que eu chamo a atenção, aleluia, que ali um dos seus discípulos chamado Pedro, outra hora Pedro, meus irmãos, era um homem que tinha muita fé, uma fé sobrenatural, uma fé, aleluia, tirada dos céus, colocada no coração de Pedro, aleluia, sabe o que eu chamo a atenção? Que Jesus falou para Pedro, vem Pedro, e Pedro começou ali, meus irmãos, aleluia, andar sobre as águas. Pedro também ele estava cheio, aleluia, Deus estava entregando ali algo para Pedro, algo sobrenatural, pelo andar sobre a tempestade. Muitas das vezes, meus irmãos, nós temos que pedir para Deus, para nós estar sobre, aleluia, a tempestade, para o Senhor Jesus colocar nós por cima da tempestade, dos ventos ao contrário, porque muitas das vezes o vento bate ao contrário, quando bateu ao contrário ali contra
o barco de Pedro, João e Tiago, aleluia, e Pedro começou a andar, meus irmãos, ali na direção, aleluia, do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem andando sobre a água, aleluia, porque Jesus estava andando sobre aquela água, porque o Senhor Jesus era 50% homem e 50% espírito, aleluia, ele estava andando sobre aquele barco, sobre aquele mar, aleluia, e Pedro começou, aleluia, a andar na direção do Senhor Jesus. Mas sabe o que eu chamo a atenção, meus irmãos, que quando Pedro começou a sair do barco, andar, aleluia, flutuar ali sobre aquele mar, e o vento batendo ao contrário, aleluia, e Pedro começou a olhar para a esquerda, começou a olhar para a direita, começou a olhar para o vento, começou a olhar para o mar, aleluia, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E ele começou ali a naufragar, ele começou ali a se afundar, e ali o medo bateu no coração de Pedro, o pavor. Muitas das vezes, meus irmãos, o adversário da nossa alma, ele levanta uma tempestade, muitas das vezes ele levanta um vento contrário, aleluia. Quantas pessoas estão atravessando esse medo, quantas pessoas, aleluia, o diabo levantou uma tempestade de uma depressão na sua alma, quantas das vezes o diabo tem levantado, aleluia, um vento contrário de uma ansiedade, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do eterno Deus. E muitas das vezes vocês têm tido pavor, você tem, aleluia, glorificado o nome do Senhor Jesus, meu irmão, aleluia, no meio da tempestade, aleluia. Pedro, ele teve coragem, ele andou, aleluia, diante daquele mar, diante daquela provação. E muitas das vezes, meus irmãos, nós temos que pedir para o Senhor Jesus, aleluia, para o Senhor Jesus andar conosco, segurar nas nossas mãos, porque sem Jesus, meus irmãos, nós não conseguimos vencer a tempestade, a luta, aleluia. Certa feita, aleluia, Moisés falou para o Senhor: olha, Senhor, se o Senhor não for na frente, eu não conseguiria vencer essa batalha, aleluia. Davi, meus irmãos, aleluia, encarou aquele gigante de quase 6 metros de altura, porque Deus estava na frente de Davi. Muitas das vezes nós temos que colocar Deus no meio dessa tempestade, colocar Deus no meio dessa diversidade, meus irmãos, minha irmã, em Cristo Jesus. Muitas das vezes você fala: ah, Senhor, não vou vencer essa luta, ah, Senhor, não vou vencer esse deserto, ah, Senhor, essa provação tem sido extensa na minha vida. E o Senhor Jesus fala: clama a mim, meu filho, clama a mim, minha filha, tu vai vencer esta luta, você vai vencer essa depressão, você vai vencer essa enfermidade. Você que se encontra no hospital, você que se encontra, aleluia, desenganado da medicina, falando que não tem mais jeito, quantas das vezes a tempestade bateu no seu barco, aleluia, aquele medo, aleluia, aquele pavor chegou diante de você, aleluia. Se lembra daquela mulher do fluxo de sangue, havia 12 anos, meus irmãos, 12 anos que aquela mulher vinha padecendo as suas necessidades, havia 12 anos que aquela mulher vinha gastando os seus haveres, seu dinheiro, com as melhores medicinas daquela época, nada podia resolver o problema daquela mulher, meus irmãos. Quantas das vezes a tempestade batia no coração daquela mulher, o medo, o pavor, quantas das vezes aquela mulher não conseguia nem dormir de noite, aleluia, achando que não ia amanhecer o dia, aleluia, o diabo botando medo, botando pavor no coração daquela mulher. Ela gastou seus haveres, seus dinheiros, aleluia, mas alguém falou do amor de Jesus, alguém falou: olha, mulher, aleluia, Jesus vai acalmar essa tempestade, Jesus vai cessar essa luta, essa diversidade na tua vida, aleluia. Poucos que deu uma palavra para aquela mulher, foi poucos, meus irmãos, aleluia, mas alguém falou do amor de Jesus para aquela mulher. Aquela mulher era uma mulher imunda, aquela mulher, meus irmãos, ela não podia ficar ali no meio da sociedade, porque ela era uma mulher rejeitada. Quantas das vezes aquela mulher sentava em algum lugar, o inimigo envergonhava aquela mulher, mas Jesus, aleluia, passou por ali para mudar a história daquela mulher, para cessar o vento, a tempestade, aleluia, que estava batendo, aleluia, no barco daquela mulher. Sabe o que eu chamo a atenção, meus irmãos? Que aquela mulher teve uma atitude, ela não esperou a morte chegar diante da sua vida, ela se posicionou, ela foi buscar a cura, o milagre, aleluia. Ela não podia gritar, ela não podia, aleluia, como o cego de Jericó que gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, aquela mulher não podia gritar, aleluia, aquela mulher não podia se expressar, aleluia, sua enfermidade, porque se ela falasse, meu irmão, aleluia, ela seria apedrejada, ela seria rejeitada, aleluia, mas ela teve uma estratégia, aleluia, havia uma multidão de quase 5.000 pessoas, aleluia, que estava ali buscando uma cura, buscando ali algo para o seu problema, como hoje, meus irmãos, quantos milhares, centenas de pessoas estão agora nos hospitais, quantas pessoas entrou agora no hospital e não teve a oportunidade de voltar para sua casa, para sua família, aleluia, com enfermidade, que muitas das vezes, meus irmãos, para o médico é difícil, mas para Jesus todas as coisas são impossíveis, aleluia, o segredo é confiar, o segredo, meus irmãos, é clamar, aleluia, a palavra do Senhor diz lá no livro de Jeremias 33:3, clama a mim, respondei-te-ei, anunciarei-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jeremias estava numa cisterna, Jeremias estava ali no calabouço, mas o Senhor falou para Jeremias, Jeremias, me clama, Jeremias, porque eu vou responder coisas grandes, ocultas, que você não sabe. Aquela mulher, meus irmãos, ela não tinha força para gritar, ela não tinha força para se expressar, aleluia, mas ela teve uma estratégia. Muitas das vezes, meus irmãos, o inimigo, ele pode conhecer de tudo, mas ele não conhece os nossos pensamentos, aleluia, o inimigo não conhece o que você pensa, aleluia, começa a pedir em pensamento para Deus, porque o adversário vai ficar confundido. O Satanás, o adversário da nossa alma, ele não tem poder para sondar a nossa mente, o nosso coração, ele tenta entrar no nosso coração. Quantas pessoas, meus irmãos, estão fazendo obra de encanto, obra de macumba, quantas pessoas, meus irmãos, não tem coisas nenhuma de depressão, mas está ali sobrecarregada, glória a Deus, aleluia, numa pressão, aleluia, numa obra maléfica, meus irmãos, que não tem, aleluia, autoridade para repreender esse encanto do Satanás. A pessoa que faz isso, meus irmãos, aleluia, ela não tem parte no céu. A pessoa que usa dessa forma, meus irmãos, aleluia, fazer obra de encanto, querer descobrir o pensamento do ser humano, porque tantas pessoas estão aí perturbadas, meus irmãos, porque está querendo entrar na mente da pessoa, está querendo entrar no coração. Nós temos que cuidar da nossa vida, cuidar do nosso ministério, cuidar da nossa família, meus irmãos. Quantas pessoas estão sobrecarregadas, quantas pessoas estão tomando choque na mente neste momento, querendo descobrir o pensamento, aleluia, das pessoas, aleluia. Jesus sabia que aquela mulher estava enferma, mas aquela mulher, em meio à multidão, em meio a uma multidão de quase 5.000 pessoas, aquela mulher falou: eu vou por tudo ou nada, aleluia, eu vou me lançar na presença, eu vou tocar naquela orla, ali está meu milagre, ali está a cura, aleluia, do sangue, aleluia. Quantas pessoas, meus irmãos, atravessando doença agora, enfermidade, um HIV, aleluia, louvado e engrandecido. Quantas pessoas, meus irmãos, estão atravessando uma diabetes no sangue, muitas das vezes procura o médico fala: eu não posso fazer nada, aleluia, somente Jesus pode trocar seu sangue, somente Jesus pode entrar nesse hospital e agora, meu irmão, aleluia, louvado e engrandecido, somente o Senhor Jesus pode arrancar esse câncer, aleluia. Para o médico é impossível, mas para Jesus, meus irmãos, toda coisa são possível. Só basta você mover a fé, só basta você fechar o olho e crer que o Senhor Jesus está do seu lado, tocando nessa enfermidade, tocando no seu sangue. Aquela mulher teve uma estratégia, meus irmãos, ela falou: somente se eu tocar na orla do Senhor Jesus serei curada. Aquela mulher não veio pela frente, ela veio por trás, meus irmãos. A palavra do Senhor diz a respeito de Jairo está ali com a sua filha enferma, aleluia, glória a Deus. Agora ele vai diante do Senhor Jesus pela frente e fala: olha, mestre, a minha filha está enferma, aleluia. Mas Jesus falou para Jairo: ora Jairo, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória do Senhor, aleluia. Sabe o que eu chamo a atenção, meus irmãos? Que devido àquela cura daquela mulher que tocou, aleluia, no Senhor Jesus, aleluia, Jesus parou-lhe a multidão, aleluia. Jesus falou, quando aquela mulher tocou, podia
de trás do Senhor Jesus, ela recebeu uma porção dobrada. A virtude que estava no Senhor Jesus tocou no sangue daquela mulher. Agora aquela hemorragia deixa, agora aquela enfermidade, agora, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Eterno, meus irmãos. Ali agora, aquela enfermidade bate em retirada, aleluia, mas ali agora, louvado e engrandecido, alguém chega diante de Jário, um mensageiro, fala: olha, Jário, não perturba mais o mestre, a sua filha veio a óbito, não teve jeito, Jário, aleluia. E Jário baixa a cabeça, começa a chorar. Sabe o que eu chamo a atenção, meus irmãos? Aleluia, que Jesus falou: vamos, Jário, eu sou o dono da vida, aleluia, ele é o dono da vida, meus irmãos. O médico já botou um ponto final nessa enfermidade, ele já declarou